Olha, eu acho que casa bastante aqui com a pergunta da Leila. Leila, quero agradecer aí a sua participação. Ela é de São Paulo, Bela Vista, e ela pergunta: você analisa a postura da pessoa, mas como sabe qual é a causa da postura errada? Obrigado pela pergunta. A causa da postura errada, eu não levo muito em consideração. Eu sou RPGista também, tá? E avalio a postura do paciente, sim. Mas nós acreditamos que o corpo estando bem, a postura também estará bem. Se a postura está errada de alguma forma, nós também tentamos achar a causa de uma compensação corporal que levou a essa postura errada. Então, na realidade, é um estudo, realmente, né? Olha, Leila, Exatamente. obrigada aí pela sua participação. Espero que nós tenhamos elucidado aí a sua dúvida. Se ficou mais alguma coisa, mande mais uma perguntinha pra gente. E o Carlos de São Bernardo. Carlos, obrigado pela sua participação. E ele pergunta: Murilo, o que você acha sobre a quiropraxia? São técnicas, muita gente até confunde, né? Confundem bastante, porque existem técnicas manipulativas na osteopatia. Nós lançamos mão de muitas técnicas e algumas delas geram ruído articular, que é o famoso estralo. E muita gente, por causa desse ruído articular, acaba confundindo com a quiropraxia. Olha, eu não conheço a fundo a quiropraxia por não ter feito o curso, não ter me especializado nisso. Mas tive muitas pesquisas, colhi muitos dados e informações sobre a quiropraxia antes de decidir fazer a osteopatia. E eu vejo que o quiropraxista, ele é um pouco mais direcionado à coluna, tá? Ele tem uma visão um pouquinho maior sobre, única e exclusivamente na coluna. Nós, osteopatas, eu prefiro falar mais da osteopatia, uma coisa que eu asseguro nós verificamos não só o sistema músculo-esquelético, nós fazemos avaliações para a região visceral também, inclusive para a região craniana, o que pode estar gerando alguns problemas de cefaleia e enxaquecas, e nós não acreditamos que tudo vem da coluna. Tá? Seria mais ou menos isso. Eu acredito que é muito bom a quiropraxia, tem resultados ótimos, ok? Mas eu com certeza acredito que nós osteopatas temos uma abordagem um pouco mais abrangente no paciente como um todo. Poxa, legal. E olha, continuando aqui com a participação de vocês, aliás, muito obrigado. A Juliana Ribeiro. Gi, obrigado por estar aí acompanhando a gente. É uma super cliente, uma super amiga. Quero te desejar novamente parabéns aí pelo seu aniversário, né? Que foi esses dias aí. E ela pergunta, ela aqui de Santo André, e ela pergunta: postura de pessoas curvadas para frente, geralmente é alguma deficiência na musculatura abdominal? Olha, ao meu ver, não existe necessariamente uma deficiência da musculatura abdominal, porque se nós formos pensar única e exclusivamente na região do abdômen, na musculatura do abdômen, se ela está curvada para frente, ela não tem uma deficiência, ela tem um aumento de tônus, pensando única e exclusivamente no abdômen, um aumento de tônus desse abdominal. Eu acredito que uma pessoa que tem uma postura alterada, principalmente para sentar, essa postura vem de vícios que essa pessoa tem, de alterações biomecânicas quando ela senta. Muitas vezes, uma alteração do quadril na hora de sentar gera uma coluna curvada na hora de sentar. Então, seria ideal avaliar e doutrinar, ensinar para essa pessoa como sentar, que muitas vezes os resultados já são bem satisfatórios. Olha, muito interessante, eu nunca havia pensado dessa forma. E olha, mais perguntas aqui, a Camila Borges, ela é de Santa Catarina. Camila, obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta: qual o trabalho que pode ser feito para os atletas como um trabalho preventivo? Olha, o trabalho com os atletas, nós temos trabalhos muito bons, tá? Existem muitas lesões
muitas lesões nos atletas que são geradas por vícios da modalidade. Então, o atleta, para executar determinado movimento, ele adquire aquele vício, tá? E isso no futuro, depois de tantas repetições, treinamentos, isso vai gerar algum tipo de dor. Nós não eliminamos esse vício, principalmente em atletas de alta performance, porque a gente retirar esse vício, a gente vai diminuir a performance desse atleta na sua competição. Consequentemente, isso não é interessante para o atleta. O que nós visamos fazer? Preventivamente. Em primeiro momento, não é preventivo, porque nós vamos tentar melhorar algo que não vai bem no corpo desse atleta, mas a partir de que as dores vão melhorando e a biomecânica desse atleta melhora, nós tentamos preventivamente manter os bloqueios do corpo que geram algumas alterações no vício esportivo, fazendo com que essas dores não retornem. Então, o trabalho preventivo em atletas seria isso, deixar que toda a funcionalidade do corpo, que é isso que nós trabalhamos na osteopatia, a gente quer o corpo funcionando, literalmente. Se tudo estiver funcionando bem, não vai gerar dor e não terá sintomas. Poxa, muito interessante. E já até fazendo um gancho, Murilo, nessa pergunta, para quem é a osteopatia? Olha, a osteopatia, eu costumo dizer que ela não tem contraindicação, tá? A osteopatia nós podemos trabalhar com pacientes a partir de 6 meses de idade até pacientes de 105, 110 anos, se é que vai viver até lá. Mas o que vai ser contraindicado a esses pacientes, seja o de 6 meses ou seja o mais idoso, seria a técnica a ser empregada nele. Nós temos uma gama enorme de técnicas que têm os mesmos resultados. Algumas mais rápidas, algumas mais demoradas, mas vão chegar nos mesmos resultados. E o que vai variar entre um paciente e outro seria a abordagem mesmo. Então, um paciente que tem osteoporose é contraindicado técnicas manipulativas. Consequentemente, eu vou lançar mão de outras técnicas para ter o mesmo resultado, mas que não gere o mesmo problema, caso eu faça num paciente que tem osteoporose. Então, eu tenho uma abrangência enorme, um potencial enorme de camada populacional que eu posso atender, e tudo vai depender do bom senso, do conhecimento e do know-how do terapeuta que vai estar trabalhando com esse paciente. E você já citou aí a osteoporose como essa técnica sendo contraindicada. Tem mais algumas doenças, enfim, algumas contraindicações? Então, que nem eu te disse, tudo vai ser resolvido dentro do consultório. Se o paciente me relata que tem osteoporose, eu vou selecionar as técnicas que são mais adequadas para ele. Se o paciente tem câncer, eu vou selecionar técnicas relacionadas ao problema dele, ok? Sempre visando o quê? Não contribuir para o problema, sempre tentando solucionar o problema. Amenizar dores, exatamente. Enfim. E, Murilo, como que eu cheguei lá no seu consultório, por indicação de alguém, enfim, como é feita essa anamnese, como é feito, quanto tempo geralmente as pessoas ficam em tratamento, quantas vezes por semana, você consegue falar um pouco pra gente sobre isso? Sim. Numa primeira consulta, a minha forma de trabalhar, numa primeira consulta, eu costumo demorar em torno de 1h20, 1h15, porque o principal conteúdo dessa primeira consulta vai ser uma anamnese muito bem detalhada. Essa anamnese, eu vou perguntar questões relacionadas à sua dor, questões relacionadas ao seu cotidiano, o que te limita, o que te ajuda. A partir daí, nós temos já uma grande quantidade de informações que, de acordo com o conhecimento de anatomia, fisiologia e biomecânica, nós conseguimos identificar da onde pode estar vindo o problema, ou o que pode estar contribuindo com o problema. A partir dessa anamnese vai ser feita uma avaliação clínica, física, visual, onde vamos verificar posturas, compensações, tudo que o corpo vai apresentar para a gente.
E a partir daí faremos testes ortopédicos e osteopáticos que vão confirmar tudo que nós estamos achando em relação à avaliação que está sendo feita. E já realizamos o primeiro atendimento nessa primeira consulta. As demais consultas não passam de 1 hora de sessão. No meu consultório, eu tenho resultados satisfatórios com os pacientes de 4 a 6 sessões semanais. A partir daí, a minha forma de trabalhar é: o paciente chegou bem, nós começamos a ampliar o espaço entre uma sessão e outra, e aí atendemos de 2 em 2 semanas. Conforme a melhora continua aparecendo, nós aumentamos para 3, 4, 5 semanas. E conseguimos imprimir um trabalho preventivo a longo prazo com as sessões mais espaçadas. Poxa, legal.